Bíblia King James atualizada, Êxodo capítulo 6. Então Yahweh respondeu às súplicas aflitas de Moisés: Agora, portanto, verás o que hei de fazer ao faraó, pois é pela intervenção de minha mão poderosa que os fará partir, e por minha mão poderosa os expulsará do seu país. Deus promete livrar os israelitas. Disse mais Deus a Moisés: Eu sou Yahweh. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome Yahweh não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que residiam como estrangeiros. E ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizaram, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dirás aos filhos de Israel: Eu sou Yahweh, e vos farei sair de debaixo das cargas do Egito, vos libertarei da sua escravidão, e vos resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu vos tomarei por meu povo, e eu serei o vosso Deus. Então vós aprendereis que eu sou Yahweh, o vosso Deus, que vos faz sair de sob as cargas pesadas e injustas do Egito. Depois eu vos farei entrar na terra que, com a mão levantada, jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vô-lo darei como possessão. Eu sou Yahweh. Moisés anunciou exatamente isso aos filhos de Israel, contudo eles não ouviram a Moisés por causa do desespero da alma e da cruel escravidão que padeciam. Então o Senhor falou a Moisés e ordenou-lhe: Vai dizer a Faraó, rei do Egito, que faça sair de seu país os filhos de Israel. Moisés, porém, alegou na presença do Senhor: Eis que os próprios filhos de Israel não me têm dado ouvidos, como então me ouvirá o Faraó, rei do Egito? Ainda mais que sou incircunciso de lábios, tenho a língua presa e não me é fácil falar. No entanto, o Senhor ordenou a Moisés e Arão que transmitissem aos israelitas e ao Faraó, rei do Egito, que tinham ordem expressa de Deus para tirar os filhos de Israel do Egito imediatamente. Genealogias de Ruben, Simeão e Levi. Eis os chefes das famílias israelitas, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel: Enoque, Palu, Esrom e Carmi. Esses foram os clãs de Ruben. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma cananeia. Esses, pois, foram os clãs da tribo de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi, por ordem de nascimento: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Amrão, Issar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. Esses foram os clãs da tribo de Levi por ordem de nascimento. Amrão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Amrão viveu 137 anos. Os filhos de Issar foram Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Uziel foram Misael, Elzafã e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu à luz Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. As filhas de Corá foram Assir, Elcana e Abiasaf. Essas foram as famílias dos coraitas. Eleazar, filho de Arão, tomou por esposa uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu um filho chamado Finéias. São esses os chefes das famílias e dos grupos de famílias da tribo de Levi. Arão e Moisés foram os que receberam de Yahweh, o Senhor Deus, esta ordem: Fazei sair os filhos de Israel das terras do Egito de acordo com suas tribos e clãs.
Foram eles, Moisés e Arão, que conclamaram o faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Deus anima Moisés a falar outra vez a faraó. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, assegurou-lhe: Eu sou Yahweh. Dize ao faraó, rei do Egito, tudo quanto eu te digo. Contestou Moisés na presença de Deus: Eu não tenho a capacidade de falar com facilidade. Como, pois, me ouvirá o faraó?